Espírito Santo de Deus, iluminai o nosso coração, para que assim possamos acolher a palavra santa, obedecer e participarmos da família de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que iremos rezar hoje é Mateus capítulo 12, de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram ao lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que a palavra, acabamos de rezar esse evangelho na semana passada, e ele nos falou bastante ao coração, quando também meditamos da outra vez esse modo de participar da família de Jesus. Chama atenção hoje, queridos irmãos e irmãs, para um elemento que é muito interessante. Jesus apresenta hoje nesse texto algumas categorias: multidão e discípulo. A multidão estava ali presente, escutava Jesus, mas não era discípulo. Então Jesus faz uma pergunta bem retórica: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Ou seja, Jesus amplia o alcance da palavra, a palavra que nos afeta, nos toca profundamente, nos transforma em discípulos. E discípulos em família. Quantas vezes ficamos em meio à multidão? Multidão não tem característica, não tem forma, não tem corpo. A multidão é uma multidão. A gente não sabe quem é uma multidão. A multidão não pode fazer a opção por Jesus. Porém, aquele e aquela que tem coragem de optar por Jesus profundamente, sai da multidão e passa a ser discípulo, com uma identidade, com uma missão. Jesus conta com esses discípulos e discípulas. Por fim, Jesus diz: "Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Confirma que aquele que vai um passinho adiante, aquele que se decide por Cristo, aquele que se abre a uma experiência de salvação, aquele que conhece Jesus profundamente e que sofre a sua perseguição, ele passa a ser também família de Jesus. É muito fácil hoje dizer-se cristão, quando a gente basta acreditar que uma oração ou outra me fará cristão. Porém, o convite é algo mais profundo. É a sair da multidão e a tornarmos-nos discípulos. Aderir a um projeto. Escolher o Cristo. Decidir-se por Ele. Viver nele. E amar a Cristo profundamente. Assim perceberemos que Ele é o centro, que Ele é a razão e que Ele é o principal da nossa opção. Cristo. Com Ele não temos medo. Com Ele o nosso coração se aquece. E assim amamos e servimos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quero convidar todos vocês aqui no canal Século XXI, ao meio-dia, seja no canal do YouTube, ou seja na televisão, temos a série sobre o ano inaciano. Serão 12 encontros,
Já tivemos o primeiro. Neste dia de hoje teremos o segundo. E assim a gente vai aprofundando a vida de Santo Inácio de Loyola, cujo dia será dia 31 de julho, e vamos conhecendo um pouquinho mais também sobre a nossa conversão. Na TV Século XXI ou no canal Século XXI no YouTube, você pode assistir meio-dia amanhã o segundo capítulo da série sobre o ano inaciano. Um abraço e sigamos animados. Na rotina da vida, vou desaprendendo a andar devagar, na pressa, na correria. Às vezes eu deixo de te escutar, busco entendimento, clamo a vida, quero viver e escutar no silêncio o que há em mim, em meu coração. Fala, Senhor, me ajude a voltar pro centro da minha essência, pra saborear minha vida em ti e seguir a missão de servir e amar. Sentir a brisa no rosto, contemplar o entardecer, entender que o maior tesouro não se pode comprar e nem vender. Busco em mim o silêncio para aprender a escutar o meu irmão, e que em todo momento eu veja com os olhos